Bom dia, amados e amadas do Senhor. Shalom Adonai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém? O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 105. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, livrado do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. Né? Canaã foi a terra que manava leite e mel. Vamos lá. Então o Salmo diz assim: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidos as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Aleluia. Buscai ao Senhor e sua força. Aleluias. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações. Aleluia, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Aleluias, por isso que sempre nós devemos dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é o nosso Deus também. Aleluia. O qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por seu concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Esses ungidos aqui, que a Bíblia diz, é Abraão, Isaque e Jacó. Então chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo, Senhor, da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para o seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã, e ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratasse astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes.
A sua terra produziu rães em abundância até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para o alumiar de noite. Aqui esse versículo diz que Deus, durante o dia, ele protegia, né, o seu povo com nuvem e à noite com a coluna de fogo. Louvado seja Deus. Então, Deus sempre com as suas providências, né? Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Deus mandou ali as codornas e os manás dos céus. Louvado seja Deus. Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio. Até água Deus proveu. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, né? E deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, para que guardasse os seus preceitos e observasse as suas leis. Louvai ao Senhor. Louvado seja Deus, amados. Esse salmo, vamos ver o que é que ele traz para nós. Louvai ao Senhor. Este salmo conclama Israel a adorar, louvar, obedecer e buscar ao Senhor, porque ele conduziu milagrosamente a história pessoal e coletiva desse povo para criar e preservar a nação de Israel. Israel, povo de Deus, né? Como um povo santo que guarda suas justas leis. O salmista também deseja inspirar nos fiéis a gratidão pelo cuidado do Senhor por suas vidas, que Deus cuida de nós, pela alegria de possuírem a terra santa e pela fidelidade a Ele e a sua palavra. Né? Então temos que ser fiel a Deus e a sua palavra. Semelhantemente nós, como crentes temente a Deus, que serve ao Senhor, devemos fazer um retrospecto da nossa história, como Deus tem sido conosco. Isso nos moverá, né, a gratidão, a uma maior fidelidade àquele que se entregou por nós, né? Então, assim, Deus, ele não poupou o seu filho, né? Vamos ver, está lá em Romanos 8:32. Vamos ver o que é que diz, né? Aqui, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes Deus ali o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas, como que nós também não vamos dar tudo de nós para Deus? Se Deus nem poupou seu filho, então, no entanto, ele deu seu filho por nós. Então, nós temos, amados, que nos entregar a ele, né? De corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus. E também aqui diz, em Gálatas 2:20, diz assim:
já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, não é mais as nossas próprias vontades. Quando nós estamos em Cristo, é a vontade de Deus, mas Cristo vive em mim, como Cristo vive em você. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Nós vivemos na carne, mas é na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou por nós, né? A si mesmo por mim, por você. Então, amados, vamos nos doar a Ele, ao Filho de Deus, né? Nós aqui, a Bíblia diz que nós já estamos crucificados com Cristo. Quando nós o aceitamos, já estou crucificado com Cristo e vivo. Mas não eu, nós não temos que viver mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. É as vontades de Cristo na minha vida e na sua vida. Como diz aqui, ó. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e por você. Então, como nós não nos dá de corpo, alma e espírito a esse Deus, a esse Jesus tremendo, poderoso e glorioso, né? Louvado seja Deus. Continuando aqui o estudo, buscai o Senhor e a sua força. Né? Somos convidados a buscar não somente a presença do Senhor, como também o poder e a força da sua graça. Todos nós precisamos da força do Senhor para perseverar na salvação, para que hoje eu e você venhamos a perseverar na salvação de Deus, né? Andando de conformidade com a vontade de Deus, para que nós não venhamos a errar, para que nós não venhamos a cair em tentação e estarmos sempre sendo preservados nessa salvação do Senhor, né? Louvado seja Deus. Então, viver uma vida agradável a Deus e testemunhar no poder do Espírito Santo. Então, temos que viver essa vida agradável ao Senhor, que nós venhamos agradar ao Senhor com as nossas atitudes, com nossos comportamentos, amém, amados? E andar no Espírito, né? Andar nos frutos do Espírito, que é mansidão, domínio próprio, alegrias, paz, bonança, bondade, fidelidade, né? Honestidade. Louvado seja Deus. Então, aqui também diz mais assim, devemos cada dia confiar em Deus e na sua graça. De outra forma, virá a fraqueza e a derrotas espirituais. Se nós não confiarmos em Deus, nós vamos fraquejar. E Deus diz que aí o quê? Vem sobre nós a fraqueza e as derrotas espirituais. Por isso que temos que estar alicerçados na rocha, que é Jesus, né? Para que nós venhamos a ter força, para que nós venhamos a ter fé e persistir na presença do Senhor e estar sempre em busca da nossa salvação. Daí, com esforço e sinceridade, devemos buscá-lo sempre, de todo o coração. Aí o que Deus diz, nós devemos nos esforçar e sermos sinceros sempre em buscá-lo, em estar na presença dele. Amém, amados? Então, aqui diz mais, para nós termos confiança na sua presença e poder em nossa vida. E também devemos ter essa confiança em Deus, de que Ele nos assiste, de que Ele nos ajuda, de que a presença dEle está sobre as nossas vidas. Amém, amados? Então, aqui outro título, não toqueis nos meus ungidos, está em Salmo 105, 15, o que nós estamos estudando hoje, né? Que diz aqui, não toqueis nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. O que a Bíblia diz sobre os ungidos aqui? Neste contexto, os ungidos são Abraão, Isaque e Jacó, porque tudo começou com eles, amados, né? Ali, depois de toda a história de Adão e Eva, aí foi se formando tudo, foi tudo acontecendo, daí veio, né? Nosso pai Abraão na fé, veio Isaac, veio Jacó. Então Deus diz aqui, ó, não toqueis nos meus ungidos. Esse povo de Israel, né, que é o povo de Israel, e também José,
porque eles foram homens tementes a Deus que buscavam o Senhor com toda a sua fé, com toda a sua confiança em Deus, né? Então nós, por sermos hoje somos filhos de Deus, né? Temos que buscar em Deus essa confiança, como Deus confiou neles, confiar em nós também. E hoje nós somos também esses ungidos do Senhor. Continuando aqui o estudo, não devemos, porém, reduzir ou não podemos também deduzir deste versículo que toda pessoa que se diz ungido seja, nem toda pessoa, amado, que se diz ser ungido, muitas das vezes é. Então, assim, hoje em dia, quando nós o aceitamos a Jesus, nós somos consagrados ao Senhor. Nós somos filhos, passamos a ser filhos de Deus. Então, assim, antes éramos criatura. Hoje nós somos filhos de Deus. A própria Bíblia diz: aquele que levanta a sua mão, que estende, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se torna o filho de Deus, porque Deus, ele enviou o filho dele para morrer por nós. Então temos que aceitar Jesus e reconhecer que para nós nos chegarmos até Deus é através de Jesus, nosso mediador entre nós e Deus é Jesus. Então, amados, vamos orar a Deus pedindo para que Deus ele nos unja, filho de Deus. Ele nos unja, veja em nós graças, porque todo aquele, muitos podem dizer que são ungidos e muitas das vezes não são, né? Então, assim, amados, vamos ter esse cuidado. Porque o ungido de Deus, ele, pelo seu comportamento, você vê nele fé, você vê nele perseverança, você vê nele conquista, credibilidade, confiança, né? Essa pessoa que é ungida do Senhor traz para mim e para você confiabilidade, segurança, fala de Deus, aconselha-nos e nos leva a conhecer esse Deus poderoso. Então vamos pedir a Deus, amados, para nos ungir com esta unção de filho de Deus, porque o filho de Deus tem que se parecer com Deus, amados, aleluia. O nosso Deus, ele é bondade, ele é amor, ele é fidelidade, ele é a paz. Ele é tudo em nós. Então vamos pedir a Deus, Senhor, nos unge, Senhor, filhos de Deus, nos unge, Senhor, para que venhamos a te agradar, para que venhamos levar ao ID do Senhor, levar a sua presença às pessoas. Louvado seja Deus, meu Deus. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor por mais um estudo da tua palavra, Senhor, da tua palavra hoje do Salmo 105. Abençoa, Deus, todos aqueles que se disponibilizam, Deus, junto comigo, estarmos dando continuidade nesses estudos e crescendo espiritualmente, Pai, porque o Senhor, como andou com todos aqueles seus profetas, né, com seus ungidos, Deus de Abraão, Isaque, de Jacó, José, é o nosso Deus também. Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa família, abençoa os nossos lares, nossas casas, nossos comércios, aonde nós plantarmos as plantas dos nossos pés, Deus, venhamos a levar a fé, venhamos a levar a unção, venhamos levar a cura, venhamos a levar a alegria, venhamos a levar a paz, porque quando nós somos ungidos filhos de Deus, nós somos parecidos com o Senhor, meu Pai. Ó Deus, abençoa nossas vidas, abençoa todos aqueles, meu Pai, todos das faces da terra, porque o Senhor ama todos, meu Pai. A única coisa que afasta o homem do Senhor é o pecado, meu Deus. Mas, Pai, convence o homem, meu Pai, do pecado e da justiça. Livra eles de todos os males, me livra de todo o mal, que nós não venhamos nunca cair, Senhor, em tentação, mas que venhamos estar perseverando na salvação, Deus. Para um dia, Senhor, nós podermos conhecer o Senhor, conhecer a Jesus, poder, Pai,
andar contigo, Pai, ver a tua face, poder te abraçar. Oh, Deus, como eu te almejo, Senhor. Abençoa, Deus, todas as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus. E abençoa, Deus, aonde esta oração chegar, aos confins da terra, aos lares, aonde quer que chegue, Pai, que o Senhor envia os teus anjos, envia a tua paz e o entendimento, Pai, e a paz que excede todo entendimento, para que todos venham ser salvos, para que todos venham conhecer a tua voz, a tua palavra, Deus. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Shalom Adonai.